A gente vai falar um pouquinho hoje sobre teatro, dar uma dica cultural bacana para você. Aí estreia hoje no Teatro de Bolso, né, a peça Prometeu Acorrentado, né, que o grupo pessoal do Oráculo, que dentro do projeto Mergulho no Trágico. E para falar um pouquinho sobre essa apresentação, eu já recebo aqui em nosso estúdio o Ivo Carvalho, que dessa vez só está dirigindo aí, né? Você está sempre no palco, mas dessa vez você está dirigindo, né? Você é o diretor dessa trilogia que começou a ser apresentada, na verdade, em 2008, com Medeia. No ano passado tivemos Édipo Rei e agora, então, estreia, né, Prometeu Acorrentado. Como é que foi a preparação desse novo espetáculo? Esse espetáculo é o mais difícil que eu estou montando. Por quê? Eu comecei pelo autor trágico mais moderno, que é Eurípides, que fala de quê? Da paixão, do ciúme. Medeia é a história de uma mulher que mata os filhos com ciúme do marido. Pá. Então fala de ciúme, paixão, isso é muito próximo da gente. Depois veio Édipo e agora chegamos em Prometeu, que é o pai da tragédia, que foi o início da tragédia, que conta a história de Prometeu, e os personagens, essa história toda se passa entre deuses, não tem seres humanos na peça. Ou são deuses, ou são titãs, ou são seres da natureza, como o oceano, as ninfas. Essa realmente foi a mais difícil de montar, porque a gente teve que estudar a mitologia grega para mergulhar legal nisso, e ela está completando essa trilogia. Por quê? Antigamente, nos festivais, eles chamavam dionisíacas. Cada autor tinha que montar 3 tragédias e uma comédia para participar do festival. Eu não vou montar 3 tragédias de cada autor. Então eu fiz o quê? Peguei uma de cada autor, exatamente para mostrar a evolução da tragédia. Só que eu fiz o contrário. Ao invés de começar do que foi o primeiro, de quem criou a tragédia, que é o Ésquilo, eu comecei do Eurípides, que era mais próximo de mim, que era mais próximo da realidade da gente, e fui caminhando, também fui me preparando melhor, fui mergulhando mais no trágico, e agora chegamos a Prometeu. A gente estreia hoje às 10 horas no Teatro de Bolso. A peça dura 50 minutos, e depois vamos ficar, hoje é quinta, 10 horas, sexta, sábado, domingo, às 9, no Teatro de Bolso. E é só essa apresentação, só essa semana, ou vocês voltam? Só essa semana por enquanto. Agora, Ive, vamos tentar contar um pouquinho, como você mesmo disse, é uma tragédia, né? É uma história construída em cima de Deus, como você mesmo colocou. Mas ela tem, assim, alguma proximidade? Ela traz algo? Qual é o enredo dessa história? Qual é o enredo dessa história? O enredo dessa história, o que acontece? Ésquilo escreveu 3 tragédias sobre Prometeu, que ele escreveu para entrar no tal festival que tinha antigamente. Só que 2 foram perdidas. Aliás, muitas foram perdidas. E sobrou essa tragédia só, que é Prometeu Acorrentado. A história é o seguinte: Prometeu era um titã que se aproximava muito dos seres humanos, gostava dos seres humanos. Zeus tinha o poder do fogo. Ele vai lá, rouba o fogo e entrega aos homens. Zeus fica muito chateado com ele, fica exatamente com muita raiva dele. Beleza. E resolve castigá-lo, que é acorrentá-lo no Monte Cáucaso, ficar lá sofrendo, e uma águia vai durante a noite perfurar o seu fígado. Como ele é imortal, ela perfura durante o dia, e à noite esse fígado vai se recompondo. O que eu estou fazendo na minha montagem? Na minha concepção, o Prometeu é o Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi para a cruz por querer bem a humanidade, não sofreu pelos homens, e eu estou fazendo uma alusão mais ou menos a essa história de Cristo. Ele fica lá acorrentado. E por que ele fica acorrentado? Prometeu quer dizer previdente, aquele que tem o dom de prever. E ele sabia que Zeus, que era o Senhor Todo-Poderoso do Olimpo, ia ter um filho que ia destronar ele. Que acontece isso, um destrona o outro, teve outros, Zeus já destronou o outro, eu acho que foi Cronos. Então um vai destronando o outro. O que Zeus queria saber?
Zeus ia casar com uma mulher, uma deusa, com uma pessoa, que ia ter um filho que ia destronar ele. Ele queria que Prometeu dissesse para ele, com quem é que eu vou me casar? Que eles casavam assim, né? Tinham muitas mulheres, muitos filhos, às vezes engravidava só encostando, já ficava grávida. Coisa de Deus, né? Então, o que acontece? Zeus queria, porque queria que Prometeu dissesse a ele, qual é o meu filho que eu vou ter que vai me destronar? Prometeu resolve não contar. Aí com isso ele vai e é castigado e fica preso a esse monte, que é o Monte Cáucaso. Agora, além do Prometeu, quais são os outros personagens que estão aí, que fazem parte dessa peça? Tem o Oceano, que é tio do Prometeu, que Prometeu é filho de Jápeto, que é irmão de Oceano. Tem o Oceano, que aparece lá para dar conselho a ele. Poxa, por que você não fala logo? Sai desse castigo. Ele fala, não, eu não vou sair desse castigo. Aí tem o Oceano, tem as ninfas, que são filhas do Oceano, que são seres da natureza, que aparecem para suavizar o sofrimento de Prometeu. Tem o Hefesto, que é feito pelo Sidney Navarro, que é o deus que tem o poder de trabalhar o metal, de trabalhar, ele é que faz todo as lanças, os escudos, só que dessa vez ele vai estar fazendo as correntes que vai prender Prometeu, então ele sofre muito. Ele seria filho de Zeus, né? Não. Ele não é filho de Zeus. Mas, na verdade, o que acontece? Eles têm muito filho. Eles têm muitos filhos, né? O Hefesto... tem horas... O que acontece? Por se tratar de mitologia, são histórias que vão passando oralmente. Como a gente estudou, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. A gente encontrava fontes assim diferentes sobre... Agora, exatamente isso, né? Depois a gente volta até a falar um pouquinho mais sobre os personagens e até quem é que está interpretando, né? Que você falou agora que o Sidney faz o Hefesto. A gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Agora, como é que é pegar uma tragédia, que geralmente são textos grandes, e transformar isso num espetáculo, né? Sem, como você mesmo disse, deve ser realmente um desafio, porque é muito difícil, né? Precisa realmente de uma dedicação, né? E você, como você mesmo falou, essa já a terceira apresentação do Mergulho no Trágico que vocês estão fazendo, depois de todo um estudo de pesquisa. Como é que foi para você escolher ou seja, pegar um texto e trabalhar esse texto para transformar ele num espetáculo de 50 minutos? Na verdade, eu fui naqueles textos que são os mais conhecidos, e eram os textos que eu me identificava. Quando eu propus montar Prometeu, ninguém queria. Todo mundo achava uma chatice. Não sei quem lê, as pessoas do grupo leram, vai montar. Esse eu falei, vou. Aí depois todo mundo começou a falar tanto que não queria, que eu comecei a ficar inseguro. Depois eu vi e falei, não, vou montar. Por quê? Nas outras peças tinha um conflito muito grande. Medeia, Jasão, por causa dos filhos. Édipo, porque casou com a mãe e destronou, assumiu o trono, matou o pai. Então tinha esse conflito. O que acontece com Prometeu? É uma história que é narrada. Então não tem esse conflito muito do embate. Existe um conflito muito interno. Então, teoricamente, seria uma história chata. O que eu estou fazendo? Estamos tentando passar essa história da forma mais bonita possível. E trabalhamos com um livro que tem Clássicos para a Juventude, que é um texto desse mesmo, dura 2 horas. Esse livro que eu trabalho, a peça dura 50 minutos. Por quê? Se você monta uma peça de 2 horas, para aguentar só com a Fernanda Montenegro, cara, só se for muito boa. Eu já vi Fedra com ela. Vale a pena você ficar 2 horas ali babando com aquela mulher. Nós não, nós somos jovens, nós não, o elenco você é todo jovem. O elenco é todo jovem. Então, como é que fazer isso, até para o entendimento deles? É uma peça muito difícil. Mas depois todos eles começaram a se apaixonar pelo texto, e acho que a gente está conseguindo contar essa história de uma forma bem bonita. Eu tenho essa sensação. Então, para vocês terem uma noção, né, Prometeu Acorrentado é uma das tragédias gregas mais traduzidas para o português. É a mais antiga tradução de todas, inclusive é a de Dom Pedro II, versificado pelo Barão de
Paranapiaba, de 1885, e isso tem várias outras publicações, né, mais atuais, né, mas só para vocês terem noção da representatividade dessa tragédia, né, aqui dentro do Brasil. E a gente sabe que toda vez que o IVE se propõe a trazer um espetáculo, ou seja, e já está pronto para apresentar, ou seja, a gente vai apresentar porque realmente, né, ele conseguiu aprofundar e fazer com que os atores também entendessem a essência realmente do que é essa tragédia. E eu gostaria até que você falasse um pouquinho mais sobre a apresentação de hoje, ou seja, às 10 horas, não é isso? Amanhã, sexta às 9, sábado às 9 e no domingo também. Às 9. Às 9. Essas seriam aí as apresentações iniciais. Né? Agora, como é que foi a preparação de figurino, de cenário? Você me falou também que tem a questão da concepção musical, que ficou por conta do Saulo, não é isso? O Saulo Oliveira, que também já fez outros trabalhos com você. Como é que está essa parte, ou seja, toda essa preparação do espetáculo? O Saulo, ele fez a concepção sonora. O Saulo Oliveira é de São João da Barra, fez Édipo Rei comigo, ele é ator, é músico. Aí eu falei, Saulo, a preparação musical vai ficar por sua conta. Não tem música, não é um musical, mas estou trabalhando um pouco com canto gregoriano. Tem, assim, alguns momentos que tem algumas interferências sonoras. Agora, cenário, figurino, iluminação, tudo meu. Por quê? Eu não sou diretor, eu sou ator. Então eu aproveito esse grupo que eu tenho e vou exercitando esse lado aos poucos. Eu vou fazendo figurino muito devagar, vou fazendo cenário, a própria maquiagem eu que descubro, eles vão me ajudando, é tudo feito em grupo mesmo. Porque eu até poderia contratar um profissional para fazer o cenário, um profissional para fazer o figurino, um profissional para fazer a luz. Não temos dinheiro, primeiro. E segundo, não só por isso, é porque a proposta é essa mesmo, porque pelo que eu estou vendo, eu estou começando a virar um diretor. Ao mesmo tempo que é difícil para eles fazer tragédia, é difícil para mim também. Dirigir também. Muito difícil. Porque eu tenho que fazer aqueles atores entenderem aquela história, falar aquelas palavras opróbrio, conspurques. É fogo. Eu acabei, você não consegui falar agora há pouco, o Paranapiacaba, eu engasguei no Paranapiacaba, que imagine, né, uma outra, né, um dialeto bem específico, como é o do texto, né, das tragédias gregas, né? Então deve ser realmente bastante complicado. E como você falou, a proposta, né, do mergulho no trágico, né, do grupo Oráculo, é justamente essa: fazer essa montagem de uma forma acessível a todo mundo. Não adianta você apresentar um espetáculo sem que você tenha uma montagem com um preço, que você possa colocar um preço diferenciado para fazer com que as pessoas tenham esse contato, né? Não adianta, a gente sabe que teatro em Campos é complicado, já é complicado quando se trata, né, de preços populares, né? Imagina se for fazer uma montagem, encarecer essa montagem, né, com um cenário. Dentro dessa questão mesmo de trabalhar no grupo é que sai o diferencial, né? Talvez ali as pessoas vão encontrar justamente o diferencial do espetáculo, né? E tem essa coisa de querer trazer a tragédia de uma forma didática, porque tem vários atores na cidade que nunca viram uma tragédia. Então agora a gente está com preço de R$10,65. Então, quer dizer, é um preço bem acessível, e dessa forma, a partir do momento que eles conhecem, pode ser que na primeira eles fiquem meio assim, mas depois vê de novo, já vai se ambientando. Agora, uma coisa eu posso te garantir, eles adoram fazer. Adoram, porque é um desafio muito grande. Nessa, alguns atores tiveram que aprender a tocar flauta, que eles tocam flauta em cena. Aí tem a preparação do Saulo, que foi bem importante. Tem horas que a gente faz sonoplastia, tipo trovão, aí pega aquelas chapas, sabe? E faz o som do trovão. Vento, a gente pega um cano e começa a rodar. Então, não conta muito. Se você contar muito, não pode contar muito, tem que deixar aquele gostinho.